As perguntas sobre aquisição de equipamentos, de insumos também, nós colocamos aqui, o Roberto colocou tudo. A capacidade de produção nacional, o que a gente conseguiu hoje de fazer essa escala em um prazo, enfim, todas as perguntas aqui das que foram por escrita, a grande maioria delas, nós já de alguma maneira já foi abordado aqui. O assunto das drogas, o assunto de outras drogas. Querem saber agora sobre o ivermectina, remédio que usaram na chikungunya. Enfim, outra discussão, volto a repetir, vai lá para o Conselho Federal de Medicina, eles discutam lá com o Conselho Federal de Farmácia, com eles é que são os responsáveis previstos para isso fazerem. Nós, assim que tivermos, estamos aqui numa torcida enorme por boas notícias por parte da ciência, que a gente possa ter segurança para dar passos à frente. Gabardo falou muito ontem, então acho que dessas perguntas aqui a gente está completo. Eu deixo aqui para a assessoria para abrir para eventual pergunta de vocês, para a gente poder encerrar essa reunião de hoje. Deixo para vocês. Sem perguntas presencialmente hoje, então está encerrada essa coletiva. Ali que querem, eu falei, eu não vou fazer nenhuma pergunta dessas por escrito, mas a gente admite as duas perguntas dos dois jornalistas que ali estão, sim. Olá, ministro, boa tarde. Fábio Muracal do Valor Econômico, ministro. O senhor teve uma reunião hoje, né, com o presidente Jair Bolsonaro de manhã. Gostaria de saber o que é que foi conversado. Os senhores andaram tendo desentendimentos, isso é público, o senhor mesmo disse. Se foi uma reunião mesmo para acertar os ponteiros, unificar o discurso, o que é que foi conversado hoje? Exatamente, a gente colocar as situações, colocar as simulações, os números que nós temos, o presidente dando as suas orientações, uma reunião de trabalho, uma reunião boa, um bom clima, toda a equipe está tranquila, todo mundo trabalhando. Eu acho que isso daí foi muito bom e a gente deve ter outras, já fiz agora de tarde outra, colocando algumas situações a respeito dessas operações mais delicadas, operações internacionais. O presidente é muito parceiro, muito voluntarioso, tem um pensamento muito forte no Brasil. A gente vai dando passos para rumo a uma unidade muito boa por parte do governo. Ok? Então tá bom. Então fica. Não, tem ali um último Ministro, colega. Matheus Maia, do Poder 360. A minha pergunta é sobre a situação dos hospitais federais no Rio de Janeiro, que saíram notícias que eles estão em uma situação extremamente grave, e também sobre ações que pipocam contra as orientações do Ministério da Saúde, tanto de governos quanto de prefeituras. Se o senhor pretende responder isso de alguma forma, alguma medida mais clara, enfim. Não, primeiro os hospitais federais do Rio de Janeiro. São hospitais que lá atrás, na época ainda do Plano Bresser, que definiu a função do Estado, ele colocou que saúde não seria mais função federal. Antigamente nós tínhamos uma carreira para médicos e enfermeiros que trabalhavam nesse serviço público federal. Nesses 30 e poucos anos, 35 anos, não foi feito mais concurso para o quadro desses hospitais. Então, essa força de trabalho foi ficando cada vez mais idosa. Hoje nós temos um número enorme de médicos aposentados dessa carreira, e aqueles que não aposentaram é porque o salário ficou tão baixo, porque intencionalmente nunca se reajustou os salários e deixavam ali algumas coisas de quinquênio, algumas coisas, uns penduricalhos, e as pessoas não podem nem aposentar, porque se ela aposentar ela vai embora com um salário desse tamaninho. Então, colocar uma doença como coronavírus num hospital que, embora grande, mas tem a força de trabalho muito envelhecida, muito parecida com a idade da força de trabalho da Itália, por exemplo, que perdeu 45% da força de trabalho,
O que a gente tem recomendado lá no Rio de Janeiro e colocado para a Secretaria é que esses hospitais possam estar funcionando para as milhares de pessoas que terão necessidades hospitalares, mas de doenças que não sejam ligadas ao coronavírus, porque as pessoas vão continuar tendo abscesso, vai continuar tendo apendicite, vai continuar tendo uma série de problemas que, às vezes, a grande emergência, hospitais como Souza Aguiar, como Miguel Couto, como, enfim, inúmeros lá, Chagas, poderão estar com as suas portas recebendo. Há uma tentativa do Ministério da Saúde com a Secretaria do Rio de que eles possam contratar pessoas, força de trabalho, e nós possamos ceder aos prédios, às instalações, para que entre uma força de trabalho que seja mais apropriada para esse momento e a gente concentre. A gente pode fazer isso. A gente está deixando à disposição dos secretários para ver se a gente consegue construir essa lógica. Mas é sim um problema, são hospitais de bom conceito, mas são hospitais de rotina e são hospitais que o Brasil vai ter que decidir. Ou ele vai fazer novamente concurso público, ou ele vai partir para uma contratação de terceirizados, de organizações sociais, mas nós teremos que decidir, porque aqueles hospitais têm o prédio, alguns têm alguns equipamentos que são bons, outros estão muito defasados, mas a grande maioria dos recursos humanos lá está bem acima dos 50 anos. E os outros que vão sendo contratados são vínculos provisórios, contratos feitos sem nenhum tipo de garantia de parte a parte, as pessoas entram, trabalham um tempo e vão embora. Ali no Rio de Janeiro, os hospitais federais carecem, estão sucateados de recursos humanos há muito tempo. E a outra parte da sua pergunta não me... Quem não está cumprindo com as orientações do Ministério. Quem não está cumprindo com as orientações do Ministério, você diz em termos de governos de Estado e prefeituras? Pessoas da vida, do dia a dia, Olha, o que o Ministério da Saúde... Nós não temos poder de polícia, nós não somos dono do destino das pessoas, nós temos uma obrigatoriedade por missão de dizer aos governos, dizer aos prefeitos, dizer às pessoas, nós monitoramos, nós fazemos o diagnóstico, nós estamos vendo, nós estamos colocando tudo o que nós temos de melhor à disposição deles, para que eles tomem as suas melhores decisões baseados nos números que eles tiverem, com racionalidade, disciplina, foco e ciência, que é o que eles têm que fazer na ponta de lá. As pessoas, as mesmas que falam, vamos sair, vamos arrebentar, vamos fazer uma festa, vamos beijar, vamos abraçar, serão as mesmas que daqui a 15 dias falarão, por que está acontecendo isso? Eu sempre dou o exemplo daquele pessoal do movimento anti-vacina. Vocês lembram dele? Quando a gente fica pedindo, por favor, vacinem contra a gripe. Eles vão lá e falam, não vacine, porque a gripe é para fazer mal para você. Vacine contra sarampo. Não, eu sou contra o sarampo. Eu acho que nós temos que adoecer de sarampo. Esse é o mesmo pessoal que hoje está de joelho pedindo a Deus para uma vacina para o coronavírus. Que se sair uma vacina, ele vai ser o primeiro da fila. Ele vai falar, eu nunca falei mal de vacina. Se eu falar, só toma vacina de coronavírus quem tiver com a carteira de vacinação completa para as outras vacinas, a deles estará um primor. Então, muito cuidado com falsos profetas, muito cuidado com crendice, muito cuidado com quem fala que isso daqui, o Ministério da Saúde, assim ou assado. Nós não somos dono de verdade nenhuma. Nós damos orientação, damos sugestão, recebemos milhares de cartas, telefonemas, e-mails de todo o Brasil no telefone, de pessoas que falam, estamos juntos, estamos aqui, estamos fazendo a nossa cota de sacrifício, empresários conscientes, empresários como esses que nós citamos aqui,
que não ficaram na rua falando, lamentando o fechamento da sua loja, o que ele vai ter que demitir, mas que vieram para buscar uma solução brasileira, uma solução ajudada. Qualquer empresário pode ajudar. Acione o parque têxtil da sua cidade, contrate lá o pessoal para fazer máscaras de pano, construa redes de solidariedade, cestas básicas. Nós temos dificuldade sim em apresentar. Tinha uma pergunta aqui que quer saber quando que vai vir o plano de manejo das favelas ou das comunidades com exclusão. Hoje nós começamos a primeiro plano de manejo, e eu não vou falar em qual comunidade será, mas começamos o primeiro para fazer um teste piloto, porque ali você tem que entender a cultura, a dinâmica. Ali a gente tem que entender que são áreas que muitas vezes o Estado está ausente, que quem manda é o tráfico, quem manda é a milícia. Como que a gente constrói essa ponte em nome da vida? E a saúde dialoga sim com o tráfico, com a milícia, porque eles também são seres humanos e eles também precisam colaborar, ajudar a participar. Então, nesse momento, quando a gente faz esse tipo de colocação, a gente deixa claro que todo mundo vai ajudar, todo mundo está fazendo sua parte. Hoje, a live de hoje, que vai cantar para esse Brasil, para o pessoal que vai estar em casa, para o pessoal que sabe que está fazendo um sacrifício, mas que precisa também espairecer um pouco, é a Marília Mendonça. E vai aqui, Marília Mendonça, nosso cumprimento, que você faça uma boa live, que as pessoas curtam em casa, que a gente não aglomere. Eu sei que os shows são para milhões de pessoas. Quando estão no mesmo palco, eu vi você falando que você gosta do contato com a sua plateia e deve estar sentindo muita falta dela. Mas saiba que nós, como fãs do seu trabalho, ficamos mais fãs aqui no Ministério da Saúde por você estar fazendo e não estar aglomerando as pessoas. Uma boa live aí para todo o Brasil e uma boa cobertura para toda a imprensa. Obrigado. Está encerrada essa apresentação e coletiva de imprensa. Boa noite a todos.